Boa noite, sejam todos bem-vindos ao sexto episódio do De Cara com Hades. E hoje a nossa entrevistada é a líder do reino, que se auto-intitula Rainha. Mas hoje essa rainha irá conhecer o poderoso Hades, o deus do submundo, e ela terá que se curvar perante a mim. Bem-vinda, Jo. Uma boa noite. Boa noite, Well. É um prazer estar aqui. Eu quero desejar também boa noite a todos que fazem parte da rede e em especial o meu time Reino. É bom, Jo. Como sempre começamos, gostaríamos de saber a tua idade, o teu signo, aonde você mora. Eu tenho 43 anos, moro atualmente em Baturité, mas eu não sou natural da cidade. Sou de uma cidadezinha do interior chamada Independência, que também é do Ceará, mas que faz divisa com o Piauí. Eu moro aqui em Baturité há 22 anos. Jo, e fala aqui pra nós, como foi que você conheceu a série? Tudo começou quando começou a passar na Band. Foi o primeiro contato que eu tive. Só que eu não tinha o hábito de assistir porque era muito tarde, por ser adolescente. Na época, meus pais não costumavam deixar assistir televisão até tarde. E então foi esse o primeiro contato quando começou a passar na Band. Mas eu não era tão ligada, fã, só vim mesmo passar a ter vontade de assistir e realmente gostar da série. Não sei bem que ano foi, mas eu acredito que depois que você passou a ter TV por assinatura, foi realmente quando eu tive acesso mais rápido, porque pelo que passava na Band não tinha como ter muito acesso por causa do horário. Eu era adolescente e meus pais não costumavam deixar assistir. E você tem algum personagem favorito? Sim, tenho. Por incrível que pareça, todo mundo deve saber que eu gosto muito do Negan. Olha, a convidada parece que tem alguma qualidade. Ou então só falou isso pra puxar o saco do entrevistador. Mas Jo, como é que foi o convite para fazer parte da Rede Now e logo depois se tornar líder do reino? Eu passei um tempo ausente de qualquer coisa que fosse relacionada a TWD, por experiências ruins que eu tive em outro grupo e que me deixaram entristecida pela maneira como o ser humano trata o outro, de acordo com a sua conveniência. Então eu passei um tempo sem interagir com ninguém, mas sempre mantive muitas amizades e uma delas foi a Gi, que eu sempre tive contato. Então um dia ela veio no meu PV e perguntou se eu não queria voltar a participar de algum grupo. Eu digo, eu posso até ir, mas não para liderar, eu quero ir só como jogadora, porque eu tive decepção e não queria mais, por enquanto, ter essa experiência. E então eu aceitei o convite, fui para Hilltop. Fiquei um tempo só como jogadora e depois foi criado o time e eu fiquei só observando como era que funcionava a rede e por experiência eu não queria mais tanto ter contato com liderança, mas aí teve uma reunião entre os ADMs e a Gi me indicou como uma pessoa que tem as características de uma boa líder. Então com isso eu recebi o convite e aceitei, porque eu gosto de me arriscar e também de ter experiências. Então eu vi também como um time que estava em crescimento e que eu podia fazer a diferença. Você hoje em dia prefere liderar ou sente falta quando era só uma jogadora, quando não tinha que ter responsabilidades em tomar conta de toda uma equipe? Eu confesso que eu gosto de jogar, mas eu tenho um chamado para liderança que eu não sei explicar. Eu gosto dessa forma de tomar a frente das coisas, de se impor da maneira respeitando a opinião de cada um do time e também eu já tive experiência como jogadora, como eu já falei, e também como líder, e eu sempre coloco o peso na balança, onde realmente eu gostaria de estar.
e eu vejo que eu sou feliz como líder. Gente, a mulher tem um chamado. Aqui o nível é completamente outro. Vocês não têm ideia. Mas me fala, Joalha, com qual ADM você mais se identifica? Eu tenho uma pessoa que eu sempre admirei e já conheço ele da outra rede também. Não tive tanto contato como tô tendo agora e eu não admirei ele também não só como líder, mas como pessoa também. É o Danilo de Commonwealth. Bom, Jo, agora nós vamos dar início à melhor parte da entrevista, que é o submundo de Hades. Está preparada? Estou sim, pode mandar todas que respondo. Bom, Jo, você já falou aqui do líder que você tem mais afinidade, que é o Danilo. Mas qual é o líder que você não suporta? Aquele que você quer distância. Fala pra nós. E qual o motivo disso? Eu confesso que quando eu cheguei aqui na Nau, eu fiquei assim um pouco arisca, porque eu já tive uma experiência não boa na outra rede com uma pessoa que eu posso até citar o nome, porque eu não vejo problema, não tenho mais problema nenhum. Até a gente já conversou no PV, que no caso é Vivian. E hoje eu analisando o que se passou, o que a gente viveu, as coisas que aconteceram, que ficou para trás. Eu não guardo mágoas, eu não tenho queixa de ninguém e não, a meu ver mesmo, eu não tenho nenhuma pessoa que eu possa dizer, eu quero distância, porque eu realmente sou daquelas que se for para resolver, eu resolvo mesmo. Eu não gosto de intriga, eu não tenho cunha com ninguém e pelo contrário, eu sou daquelas que se for para manter um bom relacionamento, até por ser líder e conviver bem, para fazer o time ou a rede crescer, eu deixo de lado qualquer coisa. Eu não sou daquelas que guarda mágoa, que tem ressentimento, não, pelo contrário. Tanto que quando conversei com ela no PV, eu deixei claro que nada do que aconteceu eu levo para frente. É algo que ficou para trás e que não vale a pena lembrar. São outras épocas, a gente até por imaturidade, inexperiência ou por não conhecer a pessoa, julga de uma maneira, mas eu sou daquelas que sempre dá uma segunda chance, tanto para mim como para a pessoa. Vejo que guardar mágoa ou qualquer coisa relacionada a sentimentos ruins não faz bem e eu sou daquelas que segue em frente. Não tenho rixa com ninguém e o que passou, passou. Bom, Jo, você é uma pessoa tão participativa, tão calma, sabe? Sempre gentil com todos. Isso é um personagem ou você realmente é assim? Eu realmente sou assim. Quem me conhece aqui onde eu moro, realmente eu passo essa pessoa alegre, passo a pessoa que gosta de ajudar as pessoas e sempre mostro quando estou disponível e que quem quiser me procurar para pedir ajuda, eu estou sempre aqui. Eu não vejo como uma pessoa pode analisar que eu realmente faço um personagem. Não, essa sou eu, prestativa, amável, sou sincera, não perco a paciência com facilidade, mas quando eu vejo que há uma injustiça, eu sei impor minha opinião. Mas eu sou assim mesmo, empática e sempre com a mão estendida para quem precisar. Bom, Jo, você é uma pessoa que permite que tretas individuais atrapalhem teu julgamento? Você é uma pessoa que leva pro pessoal? Eu já levei muitas vezes em conta julgar atitudes pelo que eu sinto, pelo que a pessoa representa para mim. Hoje eu já consigo separar a jogadora do amigo ou do colega. Antigamente eu me abava mais, mas eu passei a perceber que tudo a gente tem que ter limite e também saber dar limite. Então agora eu consigo separar amizade, jogo, disputa. Não que isso eu vá levar em conta para tudo, mas eu tento separar as coisas. Bom, já que você agora é uma pessoa
extremamente evoluída, quase uma nova pessoa que não leva mais pro pessoal. Então vamos à próxima pergunta. No episódio passado do De Cara com Hades, o entrevistado, que no caso foi eu, disse que o reino era a equipe mais fraca e totalmente desorganizada. O que você tem a falar sobre isso? Eu fico surpresa porque eu não acompanhei as últimas entrevistas, não pude por conta de internet mesmo, mas assim, é a sua opinião. Eu sei que também que deve ter outras pessoas com a mesma opinião, mas eu não me importo. Eu sei a importância que eu tenho no time, o sacrifício que eu faço. E vejo que tem dificuldades, o time tem, porque tem ausências dos jogadores, mas eu não posso dizer que eu sou uma líder fraca. Eu faço a minha parte, eu tento colocar a minha paixão para os jogadores e o meu entusiasmo também, a minha garra, mas você analisando que nem todos têm essa visão que eu tenho de que possa colocar um time pequeno para frente. As pessoas desanimam, mas eu tenho pessoas do meu lado que eu posso dizer que são o forte do time. Tem a Nibe, tem a Daisy, chegou o reforço agora, o Lucas chegou como um bom reforço. Tem a Val, que por problemas pessoais ela tá um pouquinho ausente. A Vitória chegou agora, tá conhecendo o time. E chegou o Juninho também, que eu vejo que ele pode contribuir e fazer com que o time vá para frente. Mas eu não considero um time desorganizado. Se as pessoas têm essa visão, é porque não tá lá no time. Eu sei que você pode ter tido essa conclusão por conta de alguma aplicação ou pelo fato de o reino não se manifestar muito, e quando se manifesta acontece alguma coisa, mas eu não levo em conta a opinião, porque eu não vejo assim como as outras pessoas veem. Eu tento fazer o que eu posso e passo isso também para os meus jogadores, que eles tenham essa mesma garra, mas nem todos a gente pode moldar e fazer com que compreendam a importância de ver o time crescer. Mas eu, como líder, eu passo o exemplo de que eu sou uma pessoa forte e que batalho pelo time. Bom, já que você se vê como a grande líder, nem Alexandre o Grande foi tão incrível quanto você, mediante as suas próprias colocações, qual é a equipe que tu acha mais forte e qual é a equipe que tu acha mais fraca? Sempre sou muito de observar e sempre deixei claro a minha torcida por um time. Eles, para mim, são a fortaleza, como uma fortaleza, porque não é só time, eles são unidos, eles lutam, eles batalham e conquistam a posição que estão hoje. Então, para mim, o time mais forte são os soldados de Commonwealth. E para mim, falar em relação a time fraco, eu não vejo que tenha algum time fraco na rede. Só questão de oportunidade, que muitas vezes passa e o time não agarra. Mas eu não considero nenhum time fraco. Todos têm possibilidade de ter um lugar bom, conquistar uma posição boa, basta querer. Mas, ao meu ver, para mim não existe nenhum time fraco. Bom, Ju, você fugiu um pouco da pergunta, mas tudo bem. Brincadeira. Você às vezes se sente uma líder não tão ativa quanto deveria ser? Isso na liderança, é claro. Você às vezes sente que a tua voz não é tão forte quanto as demais? Eu não sou aquela líder que fica no pé do seu time, mas eu sei quando chegar. Eu sou muito de observar e ver as qualidades e os defeitos dos jogadores, ver onde eu posso usufruir dessas qualidades. E realmente eu não sou aquela líder que tá lá enchendo o saco, que vai falar
falar, reclamar, mas quando chega um momento, eu sei chegar no time. Não sou daquelas que fica direto chamando atenção, mas quando é necessário, eu sei impor autoridade. É bom, Jô, mas a minha pergunta foi mais focada entre os próprios líderes. Você não sente que às vezes você, dentro da liderança, do grupo da liderança, você é um pouco jogada para escanteio, como se a sua opinião não tivesse o mesmo impacto de outro líder, por exemplo? Você não sente isso às vezes? Eu sinto sim, mas isso não me incomoda. Eu levo de boa. Se eu vejo que há algo que as pessoas não apoiam, eu não vou criar caso. Mas também eu também sei a hora de impor minha opinião quando eu não concordo com alguma coisa. Mas eu vejo sim que muitas vezes é como se fosse jogar a palavra ao já tive esses dias a experiência em relação à aprovação de um jogo que não foi bem entendido, mas eu não guardo nada assim de ruim em relação a isso. Mas o comportamento das pessoas eu não entendo porquê, mas eu também não vou ficar me martirizando por isso não. Eu não me sinto rejeitada, só acho que poderia ter um tratamento diferente, como eu vejo que uns têm e outros não, porque o jogo não foi aprovado, mas vem logo 2 jogos em seguida e aprovado. Aí como você deve pensar, ela deve ter sentido realmente que compreendida, não foi ouvida, mas eu não guardo nada em relação a isso, da maneira como as pessoas me tratam ou de alguma maneira excluindo a opinião. Eu não tenho muito a falar sobre isso não, porque mesmo que eu não seja ouvida, eu não me sinto rejeitada. Compreendo que não foi aceito e sigo a vida. É bom, Jô. E ao que você atribui isso? Na sua opinião, qual é o principal fator para que a liderança supostamente te jogue para escanteio? Eu não tenho essa opinião formada de que a liderança me joga para escanteio. Eu acredito que o que houve em relação àquele jogo que eu indiquei realmente passa a impressão de que é um jogo repetitivo, mas eu me sinto colocada para escanteio. Eu só não me manifesto muito e eu não vejo que por isso eu seja colocada em escanteio. Não, eu até me sinto, como é que eu posso falar? Bem ativa em relação a contato com os líderes. Eu sou uma pessoa que conversa, sou solícita. Eu só não tenho tanta interação de estar na liderança conversando. Não que eu não queira e que eu considere isso ser colocada para escanteio. É porque é o meu jeito mesmo, mas eu olhando assim, tendo a visão do todo, eu tenho um bom comportamento com todos. Mas em relação a sentir isso, de ser excluída, eu não tenho tanto essa visão. Se a pessoa que tá lá tem essa noção de que eu sou posta a escanteio, eu não sinto isso. Mesmo participando pouco, interagindo pouco, apareço para votar, mas eu não tenho essa visão de que sou colocada para escanteio. Bom, Joalha, pois vamos sair um pouco desse tema e para a questão dos games. Você tem suspeitas de roubos por parte de algumas equipes? Se sim, o que você acha disso? Eu já tive muita desconfiança um tempo atrás, mas hoje eu estou observando mais e vejo que cada um tem o seu momento, as suas chances e vejo que realmente o time tem a pontuação que consegue de acordo com o que sabe. Hoje eu não vejo mais que tenha isso. Já pensei isso no passado, mas observando atualmente eu descarto essa hipótese. Bom, Jô, qual é a sua opinião sobre as fofocas que rondam a Rede Now? Você gosta de fofocas ou você particularmente se afasta? Quem não gosta de uma boa fofoca?
Eu não vou mentir que eu não gosto, mas se for aquela fofoca que você vê que vai prejudicar alguém, que você não tem como provar que aquilo ali é verdade, eu já não interajo, não costumo aceitar. Mas quando é assim algo de brincadeira, sobre uma coisa que você vê que não prejudica ninguém, eu até escuto ou eu vejo alguma mensagem, mas se for algo que eu acho que vai prejudicar alguém, eu prefiro não saber. Bom, Jô, você e um certo membro de Commonwealth se intitulam Rei e Rainha. Isso quer dizer que estamos presenciando um casal formado na Rede Now? Tudo começou com uma brincadeira. Eu não vejo que isso possa ser considerado como um novo casal na rede. Até porque é complicado. Duas pessoas em estados diferentes, mesmo que tenham a mesma afinidade, os mesmos gostos, são amigos, interagem bem entre si. Eu não vejo como um novo casal da rede. Até porque eu não acredito que funcione um relacionamento à distância, e muito menos por telefone. Então eu não posso considerar assim que há um novo casal na rede, por conta dessas divergências de distância, de não ter a proximidade, porque eu sou daquelas que gosta do contato e não me satisfaz só telefone, mas ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o futuro, então fica uma coisa incerta e no ar. Eita. Mas, Jô, vamos à próxima pergunta. Você e o Jeff já lideraram juntos o reino, até que ele saiu. E nós percebemos que entre vocês há uma animosidade. O que aconteceu entre vocês no reino? O problema maior em relação ao que houve entre eu e o Jeff foi sem ter minha opinião. Primeiro colocou uma jogadora que ele achava que podia fazer do jeito que queria, que a minha opinião não valia de nada, tanto que ele mesmo abriu a boca para dizer que ela era intocável, que ninguém mexia nela, porque ela tinha sido recentemente removida de Hilltop e chamou ela pro reino. Só que quando fez isso, ele não perguntou a minha opinião, simplesmente só colocou. Então eu já fiquei com um pé atrás em relação a isso. E assim, eu sou uma pessoa que dá a liberdade, mas tudo tem limite. Então começaram a agir até nos jogos, combinando coisas sem compartilhar no time, e eu vejo que isso não é uma coisa correta, tanto que ocorreu num jogo eles escolheram entre si o time de Alexandria para tirar pontos, que não era o meu alvo, até porque a gente tem que ter estratégia. Era o time que tinha menos pontos. Por que Alexandria? E eu já tinha falado que não era para ir. Então, de alguma maneira a gente tinha que discutir e chegar num acordo, mas não, decidi por conta própria que ia ser daquele jeito. Então eu já fiquei com o pé atrás, porque assim, se eu sou a líder, não compartilham nada comigo, e ele começa a agir com a integrante do grupo, que ela é intocável, que nem eu poderia fazer nada, aí como é que eu me sinto em relação a isso? De alguma maneira eu me senti, não vou dizer assim nada, mas como se o meu nome como líder não valesse, se é a opinião dele. Então eu comecei a impor as coisas e de uma maneira não agradou. Até tentei relevar algumas coisas, mas você tomar decisões no PV, tendo time para isso, não foi uma decisão correta. E em relação a animosidade que tu falou, que vocês veem atualmente, é porque ele acha que eu levei tudo pro lado pessoal, que eu mantive contato com ela e que o meu problema não era como líder, era com ele mesmo. E eu tentei explicar para ele que na verdade não tinha nada a ver com o lado pessoal, até porque antes dele voltar eu já tinha removido ela do time, porque eu
ia manter o quê? Um fantasma? Porque ela tinha depressão. Eu até tentei lidar com isso, mas eu não poderia continuar mantendo a pessoa porque ela tem os problemas dela, como ele dizia que não podia, ninguém podia fazer nada com ela, que ele a protegia por conta desses problemas. Eu parei a perceber as coisas e não mais olhar pelo lado sentimental, mas pelo lado do time. Olha, Jô, você falou que sempre pensa na equipe, que você pensa bastante no time. Você não acha que às vezes lhe falta coerência na hora de tomar certas decisões? Eu posso até errar, porque todo mundo erra em tomar decisões precipitadas. Mas eu sempre penso e analiso depois se realmente eu poderia ter feito diferente. Como seria se tudo fosse diferente. Mas eu não costumo me arrepender. Mas eu reflito nas coisas que eu vejo que errei e tento mudar e não cometer mais os mesmos erros. Eu vejo que eu cometi realmente incoerência em algumas coisas, mas eu penso que tudo pode melhorar e não cometer mais nada que eu veja que seja precipitado. Eu agora estou mais freando algumas atitudes, estou pensando mais e estou observando mais. Bom, Jô, agora vamos a uma pergunta um pouco mais leve, bem mais leve no caso. TWD, é o seu único contato com zumbis ou você gosta de outras séries ou filmes que abordam o tema? Todos os filmes que têm relação com zumbis eu gosto. Eu costumo ver os filmes que são lançados, outras séries, mas ultimamente eu ando me dedicando mais só ao TWD. Até porque eu tô na fase de aplicar jogos, então eu tenho que ficar olhando direto e não tive mais oportunidade de assistir outras séries, mas eu gosto. Quando chega no eu costumo assistir até para comparar a qualidade dos efeitos especiais, comparar os tipos de zumbis, mas eu não fico só com TWD não, tem as séries e filmes que eu gosto. O que você mais gosta e o que você mais detesta na Rede Now? Eu gosto do dia a dia, da convivência, das conversas entre os grupos, quando todos estão no oficial e que interagem bem. E o que eu não gosto seria, como é que eu posso dizer? Quando eu vejo silêncio, quando o grupo tá parado. Sei que muitas vezes a gente tem que dar o norte para fazer o grupo interagir, mas me entristece quando eu vejo que não estão interagindo ou quando as pessoas não valorizam os jogos que são aplicados. Por exemplo, eu fico muito triste quando eu vejo a pouca quantidade de pessoas que vão quando o jogo é quiz e vejo a diferença quando é um jogo de sorte. Já que é um grupo de TWD e que as pessoas deviam procurar aprender, podia interagir mais nos jogos de quiz. Eu sei a dificuldade que é organizar um grupo de perguntas e aplicar. Então, uma das coisas assim que eu realmente fico triste é quando eu vejo essa parte de pouca interação nos jogos com perguntas. Mas assim, é algo que com o tempo muda. Dependendo do tipo de quiz, dependendo das perguntas, as pessoas vão interagindo mais. Aí se eu tivesse de mudar alguma coisa, eu mudaria isso. E pediria que as pessoas interagissem mais quando tiver esses tipos de jogos, não só nos jogos de sorte. Porque você acrescenta no conhecimento quando você participa. Mas outra coisa assim que eu vejo que eu não gosto, eu não tenho assim muito. Eu gostaria mesmo que na liderança todos pudessem, assim, não vou dizer, eu não tenho afinidade com aquela pessoa, eu não vou interagir, mas que as pessoas pudessem dar abertura para você se chegar e até ter um contato. Eu vejo
essa dificuldade, que muitas pessoas não dão abertura. Mas aí eu respeito. Assim como eu tenho os meus limites, os outros também têm. Mas eu não vejo muita coisa assim que eu possa reclamar que tenha, não. Só isso mesmo. Bom, Joalha, nós saímos aqui um pouco do submundo e vamos a um desafio que enviaram para você. Está pronta para o desafio? Não, não estou pronta, não. Bom, Jô, te desafiaram a cantar uma música da Ivete Sangalo. A música fica à tua escolha. Quando a chuva passar e o sol se abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou céu e mar, eu sou seu, enfim, e o meu amor é imensidão. Bom, Jô, primeiramente quero agradecer a você por ter topado participar da entrevista, foi muito divertida e eu quero te dar agora um espaço para você falar as suas considerações finais. Fique à vontade. Eu estou muito feliz com a escolha da primeira entrevista entre os líderes e também feliz por fazer parte da família Não. Sei que a gente tem divergência, tem problemas, às vezes a gente se negligencia, mas seguimos aqui na luta e eu tenho um orgulho de dizer que faço parte dessa família e que eu espero que uns anos eu possa continuar presente e que eu faça a diferença como eu tento fazer. Espero também que se alguém tem alguma coisa ou eu falei alguma coisa, eu peço desculpa e estou aqui para quem quiser conversar comigo, fazer amizades. Eu sou uma pessoa muito aberta, sou muito amorosa e tenho facilidade de chegar nas pessoas e acredito que as pessoas veem isso em mim, que eu sou muito dada e não passo uma coisa forçada. Eu só tenho a agradecer a oportunidade dessa entrevista e sou muito feliz por estar aqui. Boa noite a todos. Mais uma vez, meu muito obrigado a Joalha Teles. E agora um recadinho rápido. Próxima semana teremos o 17º episódio da Rádio Now, que irá contar com o nosso novo quadro, o Vírus Now. Obrigado a todos e tenham uma ótima noite. E não se esqueçam, Titio Hades vai pegar vocês.